O taxista se recusou a levar o idoso. Minutos depois, o mesmo estava de joelhos e implorando por perdão. Era uma tarde cinza, com o céu carregado de nuvens pesadas que pareciam refletir o próprio estado de espírito da cidade. O vento cortava as ruas, fazendo com que as pessoas se apressassem em direção aos seus destinos, com os olhos fixos no chão e os corpos encolhidos. No meio desse turbilhão de pessoas, o taxista estava ali, dirigindo pelas ruas movimentadas, tentando não pensar nas pressões do dia, mas, ainda assim, o peso de cada quilômetro percorrido parecia ser maior que o anterior. Ele olhou para o relógio, percebendo que já havia passado das 18 horas, e isso significava que ele ainda teria mais umas horas de trabalho, antes de poder descansar. A ansiedade do trânsito, com carros que se acumulavam a cada semáforo fechado, o deixava inquieto. Ele sabia que, a essa altura do dia, cada corrida era importante, cada minuto perdido, mais um dia de trabalho não pago. Ele precisava garantir que o dia fosse produtivo, que as corridas fossem curtas e rentáveis. No entanto, naquela tarde, ele não sabia que um simples gesto iria mudar tudo. Quando o taxista virou a esquina, uma figura solitária apareceu na calçada. O idoso estava de pé, com a postura um pouco curvada, o rosto marcado pela idade e a preocupação. Ele estava esperando por um táxi, e o homem de idade avançada olhou para os carros passando ao seu redor com uma expressão de desânimo. O taxista, ao avistá-lo, pensou rapidamente: provavelmente ele vai me pedir uma corrida longa, e isso vai me atrasar. Não vou conseguir fazer isso. Eu tenho mais corridas a fazer. A decisão foi rápida, quase automática, como uma reação condicionada. O idoso levantou a mão, sinalizando o táxi que passava, e o motorista, com o olhar fixo na frente, apenas desacelerou momentaneamente, esperando que o idoso se aproximasse da janela. Quando o carro parou, o taxista olhou para ele. O idoso parecia cansado. Seus olhos estavam ligeiramente opacos, e suas roupas, embora limpas, demonstravam sinais de uso constante. Era um homem simples, com um semblante de quem havia vivido a vida inteira sem luxo ou muito conforto, mas com a dignidade intacta. O taxista, com a mente ocupada e os olhos impacientes, olhou para o idoso, ignorando a urgência em seu olhar. "Por favor, senhor, você poderia me levar até o hospital? Meu amigo está muito doente. Eu preciso vê-lo. Ele mora do outro lado da cidade. É muito importante." A voz do idoso tremia levemente, mas suas palavras estavam carregadas de um peso que o taxista naquele momento não percebeu. O taxista fez um som de impaciência, uma mistura de suspiro e murmúrio, já decidido. "Desculpe, senhor, o trânsito está péssimo lá. Eu não posso te levar. A corrida vai me atrasar. Eu tenho outros compromissos e o horário já está apertado. Não vai valer a pena. Tente pegar outro táxi." Ele disse isso com um tom ríspido, como se fosse uma resposta automática. O idoso olhou por um instante com os olhos mais tristes, mas não insistiu. Ele sabia que aquele pedido poderia ser visto como incômodo para o taxista, então, com um movimento lento e cansado, ele deu um passo atrás, apenas olhando enquanto o táxi começava a se afastar. O taxista sentiu um leve desconforto, mas logo se focou novamente no trânsito. Ele não tinha tempo para se preocupar com aquela situação, com o homem que acabara de recusar. Havia muitas outras coisas na cabeça dele. O carro seguiu pelo movimento da cidade e o taxista se perdeu em seus próprios pensamentos. A ansiedade sobre as próximas corridas, o desejo de evitar atrasos, tudo isso o fazia pensar apenas em seu próprio benefício. Mas algo não estava certo. Por mais que ele tentasse se concentrar, o pensamento do idoso não saía de sua mente. A imagem do homem na calçada, com a cabeça um pouco baixada, a postura cansada, parecia aparecer em sua mente a cada minuto. Ele tentou ignorar, tentando racionalizar sua decisão. Eu não podia parar para ele não era meu problema. Eu tenho um trabalho a fazer. Isso era o mais importante. Mas, à medida que o carro avançava, uma sensação de desconforto foi crescendo dentro dele. Algo não estava bem. Ele sentiu que havia algo mais naquele pedido simples, algo que ele não havia compreendido na hora. De repente, o trânsito parou. O taxista foi forçado a reduzir a velocidade devido ao congestionamento que parecia não ter fim.
Ele tentou mudar de faixa, mas as outras também estavam congestionadas. Cada movimento parecia ser em vão, e então a sensação de desconforto dentro dele aumentou. E se o idoso realmente precisasse de ajuda? E se ele tivesse cometido um erro ao rejeitar aquele simples pedido? A dúvida se instalou na mente do taxista e ele sentiu uma pressão crescente no peito. O que ele deveria ter feito? Não sabia. Com o tempo, ele tomou uma decisão impulsiva. Ele não podia continuar com aquele sentimento de culpa. Ele queria voltar, corrigir o que havia feito. Eu não posso deixar isso assim. Ele virou o volante e começou a dar meia volta. O que ele faria quando encontrasse o idoso? Ele não sabia, mas ele sentia que precisava tentar. Ao menos para ele mesmo. Ao menos para corrigir o que sabia ser um erro. Mas o caminho de volta parecia ainda mais longo que o anterior. Cada segundo parecia uma eternidade e a culpa o consumia a cada minuto que ele não conseguia encontrar o idoso. Quando finalmente chegou ao local onde o havia deixado, não havia sinal dele. O taxista olhou ao redor, procurando, mas não viu ninguém que parecesse com um homem. Ele começou a desesperar. O que ele faria agora? O que se passava com o idoso? Ele estava bem? A sensação de que ele tinha feito algo irreparável começou a tomá-lo. Ele andou pelas ruas ao redor, perguntando aos transeuntes, mas ninguém parecia saber de nada. O taxista sentiu um nó na garganta. A cada segundo que passava, ele se sentia mais perdido, mais desesperado. Como poderia voltar atrás? Como poderia corrigir o erro que havia cometido? Foi então que ele ouviu o nome do hospital local em uma das notícias no rádio. Algo sobre um idoso sendo levado às pressas para atendimento. O taxista, sem pensar duas vezes, mudou de rota. O coração batia rápido e a sensação de que ele finalmente tinha uma chance de corrigir seu erro o impulsionou a seguir. Quando ele chegou ao hospital, foi informado que o idoso estava sendo atendido na ala de emergência. Um acidente leve, mas que exigia cuidados médicos imediatos. O taxista sentiu um peso se soltar dos ombros, mas o arrependimento ainda o acompanhava. O que aconteceria se o idoso tivesse ficado esperando por ele e algo grave tivesse ocorrido? Ele correu para o pronto-socorro. Quando chegou, encontrou o idoso em uma cama, com um pequeno curativo na cabeça, mas com um sorriso no rosto. O taxista se aproximou, hesitante, e o idoso olhou-o com uma expressão tranquila. Eu sabia que você viria. Não se preocupe, meu amigo. Eu entendo. O taxista, com os olhos em lágrimas, se ajoelhou ao lado da cama e... Me perdoe, eu não sabia. Eu te rejeitei e agora vejo que você estava precisando de ajuda. Eu errei. Me perdoe. A voz dele estava embargada e ele sabia que aquelas palavras não poderiam apagar o que ele havia feito. O idoso sorriu com calma e, com um gesto tranquilo, respondeu. Não se preocupe, filho. Você fez o que achou certo. A vida é feita de escolhas e cada um de nós tem a sua. O importante é que você reconheceu o erro e voltou. Não é tarde demais. O taxista, ainda com os olhos marejados, não sabia o que dizer. Ele queria que o momento fosse diferente, mas sabia que tinha aprendido uma lição vital. Ele pediu desculpas uma última vez e o idoso, com sabedoria, apenas acenou com a cabeça. O perdão é um presente que damos a nós mesmos. Agora vá e viva melhor. Com essas palavras, o taxista sentiu uma leveza que ele não sentia há muito tempo. Ele havia cometido um erro, mas agora sabia que o importante era o aprendizado que vinha com isso. Ele sabia que jamais faria o mesmo novamente. Ele havia entendido que a vida não se tratava apenas de seguir adiante sem olhar para os outros, mas de compreender e se importar.